Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre. Se acomoda aí no sofá que a gente vai começar mais uma aula, tá certo? A gente está ao vivo dos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los a vocês que a gente estreou o nosso app do Educa Recife. Vai aparecer aí na sua tela o QR Code para o celular Android primeiro. Então, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e ele vai lhe dar acesso ao app para você baixar, fazer o download, se inscrever, fazer o login e poder acompanhar as nossas aulas, tá certo? E agora o QR Code para celular iOS, com o mesmo processo. Lá no aplicativo do Educa Recife, você terá acesso ao chat para fazer a comunicação ao vivo, enquanto a nossa aula está aqui acontecendo. Então, vai lá, baixa o aplicativo e utiliza, tá certo? E fala comigo durante a aula. Essa aula também ficará disponível no YouTube, caso você queira assistir de outra forma. Então, lá você pode comentar, compartilhar, deixar o seu comentário e também seguir a nossa plataforma no YouTube também, tá certo? A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Laisa. Seja bem-vinda, Laisa. Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, né? A gente continua aí falando sobre a notícia e a reportagem. Então, a gente vai fazer um resumo do que a gente viu até então, tentando colocar alguns aspectos novos sobre a entrevista, que é um tema que a gente já vinha abordando, tá certo? Para concluir ou tentar fechar esse tema aí. Mas vamos lá. Quais são os principais aspectos da notícia? Será que vocês lembram? A gente vinha comentando que é um texto informativo, que é um texto que vai precisar fazer coleta de dados, é um texto que se relaciona muito com o cotidiano. A gente também falou da diferença entre a notícia e a reportagem em aulas passadas. Então, agora a gente vai fazer um aparato das funções, do que aparece na entrevista, das suas características principais, tá certo? Então, vamos lá. O que é que ele tem? O que é que a notícia tem que a gente viu em aulas passadas? Primeiro, ele possui um texto informativo descritivo, ou seja, ele vai acumular informações que aconteceram sobre um determinado fato do nosso dia a dia, do nosso contexto social. E, a partir disso, fazer uma descrição para que o público, quando leia a notícia, entenda todo o contexto, entenda o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, onde, por quê, e responder todas essas perguntas, tá certo? Ele possui, qual é a sua organização? A notícia ela possui uma manchete, que é o título, tá certo? É a informação principal, que tem a função aí de chamar, de ser atrativo e chamar o meu leitor para que ele leia esse conteúdo. Ele tem um subtítulo, que dá uma informação a mais à manchete. O lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto, que é a notícia em si, é o fato em si. Então, essa é a estrutura que a gente também já destrinchou bastante em outras aulas, inclusive apontando exemplos. Então, caso aí você queira rever essa estrutura, né, esqueceu como é, você vai lá, volta 2 casas e assiste nas nossas primeiras aulas, em que eu falo sobre a estrutura. Tá certo? Quem mais que aparece? O que é que uma notícia precisa ter para ser completa? Ela pode conter entrevistas em que eu busco os pontos de vista diferentes sobre um mesmo fato. Ela pode ter também um relato, ou seja, uma pessoa que vivenciou aquilo e que pode aí descrever, relatar o acontecido. Ela também pode possuir imagens, legendas. A legenda é o que a imagem significa, tá certo? E as fontes, ou seja, o trabalho do jornalista é um trabalho investigativo e de pesquisa. Então, ele precisa aí recorrer a fontes seguras para fazer as suas afirmações, para poder fazer as descrições das notícias. Então, as fontes são um elemento importantíssimo no trabalho do jornalista e na confecção da notícia. E onde é que ele circula, Vivi? Olha, ele circula, obviamente, em jornais, em revistas, em sites, em redes sociais. Esses jornais podem ser na televisão, eles podem ser também na internet, ou o jornal impresso, né? Existem várias formas de vincular notícias
pela sociedade, como eu já falei também em outra aula para vocês. Nós também vimos vários tipos de entrevista, né? Lembra que na aula passada a gente foi uma a uma falando dos tipos de entrevista? Que a gente tem a jornalística, que faz parte da notícia. A gente tem a entrevista de entretenimento, que é aquela que acontece em talk shows, em programas televisivos, em canais no YouTube, podcasts, etc. Nós temos a psicológica, que é aquela feita por um psicólogo, né, em que ele vai tentar aí, acessar algum pensamento da pessoa que está conversando com ele. Então, ele vai fazer uma análise, um estudo do comportamento dessa pessoa. Nós temos a entrevista social, que é aquela em que eu coleto dados sobre determinada comunidade, feita pelo assistente social. E nós temos a entrevista de emprego, né? Essa é fácil e autoexplicativa de entender, é quando você está precisando aí ser empregado. E aí você quer causar uma boa impressão. Você precisa relatar suas principais características. Mas a gente também tem a reportagem, né, que é um pouquinho diferente da notícia, né? A notícia, ela tem esse caráter mais imediatista, ele fala das coisas que estão acontecendo ao nosso redor de forma imediata. A reportagem, ela é um pouquinho diferente. Ela vai aí falar de aspectos mais investigativos. É um trabalho mais extenso, que vai falar sobre temas que não são do nosso cotidiano. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma reportagem, que é uma matéria que fala sobre uma planta que foi desenvolvida por cientistas, que produz mais oxigênio e também retira mais CO2 do ar, né? Porque as plantas, a gente sabe, eu não sou de biologia, mas vocês aí acompanham com as professoras Isabel, Cláudia e Carol, que as plantinhas, elas absorvem CO2 e liberam oxigênio, liberam O2. Então, esse é o tipo de planta adaptada pelos cientistas, que ela faz esse trabalho de forma mais efetiva e em maior quantidade. Então, essa planta, ela pode ajudar no combate ao aquecimento global, por exemplo, né, em que a gente faz essa troca gasosa, troca um gás que tem efeito negativo na gente, enquanto humanos, para um gás que tem efeito positivo, que é o que a gente respira, que é o oxigênio. Então, aqui a gente tem um exemplo de matéria, que é um trabalho investigativo de como isso tudo foi gerado, criado. Então, ele é muito mais extenso do que a notícia, ele não recorre a assuntos do cotidiano, então ele vai absorver outros tipos de temas, temas que despertem interesse da sociedade, mas que não são notícia. Tá certo? E esse tipo de reportagem, esse tipo de texto, ele gera o que a gente chama de polifonia, né? Então, é comum encontrar também a polifonia, pois existem outras vozes que não a do repórter. Por isso, o equilíbrio entre os discursos direto e indireto, né? Aquele que eu falo a fala exata e aquela em que eu faço uma espécie de adaptação. A finalidade maior da polifonia é permitir que o repórter aborde o tema de maneira global e, dessa maneira, isente-se da apresentação dos fatos. Olha, na notícia, pela urgência da necessidade de propagar o que aconteceu, muitas vezes acontece do ponto de vista ficar unilateral. Às vezes é só o repórter falando. Na reportagem, como há mais tempo para pesquisa, há mais tempo para se debruçar sobre o tema de que se fala, é comum que se recorra a mais entrevistas, a mais relatos, a argumentos científicos, no caso da nossa matéria aqui, da nossa reportagem. Então, é comum que haja esse agrupamento de vozes, que a gente chama de polifonia, que é quando eu tenho várias vozes, vários sons diferentes, várias pessoas argumentando e dizendo por que aquilo é bom ou ruim, como é que aquilo funciona, tá certo? O que mais? E a gente também viu a entrevista, né? A entrevista sendo aí fundamental tanto na notícia quanto na reportagem para acumular dados, para fazer pesquisa, para ouvir outros pontos de vista, né? Contrapor opiniões. Mas um tipo de entrevista que a gente não tinha falado muito nas outras reportagens, a gente viu vários tipos de entrevista, né? A gente viu a de emprego, a jornalística, a social,
foi a entrevista de coleta de dados, né? Vocês sabiam que isso também é considerado um tipo de entrevista, né? Aquela que a gente responde um questionário e algum órgão, alguma instituição vai fazer essa coleta de dados e analisar aquilo que foi respondido pelo maior número de pessoas, normalmente. Então, a mais famosa entrevista de coletas de informações é a do IBGE. Já ouviu falar do IBGE, com certeza. Pode até não saber o que significa, mas já ouviu falar e com certeza já deve ter respondido a algum questionamento ou visto alguém responder do IBGE. Então, vamos lá, vamos ver o que é o IBGE, Viviane. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A principal função do IBGE é coletar dados e informações acerca do nosso país. Então, quando a gente tem alguma dúvida sobre algum dado demográfico, algum dado geográfico, a gente consulta o IBGE, tá certo? Para ter essas informações, para entender o que é que está acontecendo no país de forma geral. Então, vamos ver agora quais são as funções do IBGE. Primeiro, ele produz estatísticas com os dados coletados. Segundo, a análise de informações geográficas do país, né, do território, do seu terreno, etc. População, estrutura o sistema de informações ambientais. Então, o IBGE também faz essa análise e controle da situação ambiental, né, através de gráficos e infográficos divulgando informações. Ele faz também a documentação de informações, ou seja, ele arquiva e elabora documentos com base nos dados coletados e faz a coordenação do sistema cartográfico nacional, ou seja, do mapa do território nacional. O IBGE coleta informações dos mais variados tipos, tá certo? Como as estatísticas sobre a geração de emprego, a produção agropecuária, industrial, quantidade de moradores, se o país é populoso ou povoado, lembra disso das aulas de geografia? As informações ambientais também, de renda, de escolaridade, entre inúmeros dados. Então, assim, é muita coisa que passa pelo IBGE. Então, quando a gente está lá respondendo o questionário, a gente não para pensar no tanto de informação que é possível tirar desse questionário, tá certo? Mas tudo isso passa pelo IBGE. Então, se a gente tem uma renda que funcione, que faça com que a gente viva com qualidade, se a maior parte da população está empregada ou não, como é que está as questões ambientais. Então, tudo isso, e é muita informação, é coletado por esse instituto, tá certo? A coleta de dados acontece de 3 formas, primordialmente. A gente tem o uso do telefone, né? Que talvez hoje não seja mais tão recorrente, mas antes da internet a gente tinha o telefone muito forte. A internet e também a domicílio, né? É comum também que o agente lá do IBGE faça esse mapeamento de casa em casa, especialmente antes da pandemia, né? Aí agora, depois com o Covid, as coisas mudaram um pouco, tudo teve que ficar muito mais remoto. Mas era muito comum que o agente do IBGE fizesse essa pesquisa nas ruas também, entrevistando as pessoas nos centros urbanos, nas cidades, nas ruas, nos bairros, tá certo? E costuma ser em formato de questionário, né? Muitas dessas informações são passadas ao público por meio de gráficos, né? Vocês aí também já acompanharam. Sabem que os gráficos aparecem também em várias formas diferentes, eles aparecem também em algumas notícias. Então, é muito comum, quando você tem uma informação e você precisa falar do quantitativo, em porcentagem ou não, que você utilize os gráficos, porque o gráfico é uma forma visual e uma forma muito didática de passar a informação. Então, aqui a gente tem um exemplo do gráfico de quando eu acordei e fiz esse slide. Estava com 35% de mau humor, 33% de sono, 10% de ironia e 22% de fome. Estava bem não nesse dia, mas deu certo, tá bom? Então, assim, o gráfico, ele possui essa forma de organizar de uma maneira que torne a leitura do que a gente está fazendo mais fácil e mais prática. Esses gráficos são mostrados nos jornais e precisam ser interpretados. E aí é que a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre a gente consegue fazer essa interpretação de forma correta, né? É preciso ficar atento às informações que são passadas. Então, eu trouxe aqui um exemplo de gráfico também. Vamos entrar aqui na minha vida, na minha intimidade, para mostrar um gráfico pessoal, um gráfico produzido pelo meu telefone. Então, aqui a gente tem
o tempo, né, de consumo do meu aparelho durante a semana. Quantas horas por semana eu fico conectada ao celular e fazendo o quê? Olha que perigoso, vamos lá. Primeiro, que eu gostaria de apontar para vocês é que esse gráfico, ele é um gráfico semanal, como a gente pode ver lá em cima, que está marcado semana e do lado dia. Então, é necessário, quando a gente vai ler um gráfico, se atentar aos mínimos detalhes, às letras miúdas, que muitas vezes passam desapercebido. Então, esse é um gráfico semanal. E a minha média diária de consumo do telefone é de 2 horas e 32 minutos. Até que é pouco, né? Mas é o suficiente. Ou seja, pode variar por dia. Essa é uma média. Vocês viram aí em matemática que a média é a junção de vários dias diferentes. Então, eu tenho no primeiro dia consumir 1 hora, no segundo dia 2 horas, no terceiro dia 1h30. Então, eu pego esses 3 dados, somo, divido e eu tenho a média. Divido por 3, né? E tenho a média, então essa é a minha média diária. É claro que há dias em que eu consumi mais, fiquei mais tempo conectada, e há dias em que eu fiquei menos tempo no celular. As cores desse gráfico, elas marcam diferentes consumos, né? A gente tem aí que o celular me deu, que amarelo é para viagens, azul escuro para redes sociais e o azul claro para entretenimento. Então, através das cores, eu também consigo distinguir qual informação o meu gráfico está querendo apontar para mim. E nós temos o tempo total semanal, ou seja, se eu fizer a soma da minha média semanal, eu tenho um total de 17 horas e 45 minutos que eu passei durante uma semana conectada no celular. Acho que eu vou começar a reduzir isso aí, né? Preocupante. O consumo, contudo, está em baixa, olha aí, estou progredindo, de 25%, como está apontado ali, do lado de 2 horas e 32 minutos no gráfico. Então, isso indica que o meu comportamento em relação ao celular está caindo, está decrescendo, tá certo? Então, assim, quando a gente vai ler o gráfico, é importante apontar para o que ele está querendo me dizer, para a gente não ler, fazer uma interpretação erroneamente. Porque interpretar e ler um texto talvez seja mais fácil do que interpretar um gráfico. Então, a gente pode cair nessas artimanhas aí, nessa má interpretação das informações, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Um dos pontos que ajuda na compreensão dos gráficos é a coerência, né? Na verdade, ajuda a gente em todas as questões da vida, né? Não somente na interpretação dos gráficos, como também na feitura de textos, leitura de textos também, e também na nossa argumentação. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa explicar alguma coisa. Imagina se a minha fala aqui fosse completamente incoerente. Se eu falasse coisas soltas, será que vocês iam entender a aula com tanta facilidade ou não? Né? Difícil. Então, vamos lá, vamos ver como é que a coerência textual atua nos textos. A coerência textual é a colocação de elementos textuais que, embora possuindo significados diferentes, são interligados, de modo a fazer com que um texto possua sentido completo, tornando-se claro e compreensível. É isso que a gente chama de coerência textual, que na verdade é uma organização de ideias, tá certo? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sou vegetariana e por isso pedi uma salada, o meu comportamento é coerente. Porque o que significa vegetariana? Significa aquela pessoa que não consome carne. Então, a salada é um elemento, é um alimento que não possui carne. Então, esse pensamento é um pensamento coerente, tá certo? Contudo, se eu falo... eu sou vegetariana e por isso pedi um filé de carne. Veja só como esse comportamento é contrastante. Então, aqui a gente tem a ausência de coerência textual, né? O pensamento dessa pessoa está completamente equivocado ou confuso. Então, a coerência, ela é a junção desses elementos que fazem sentido quando organizados dentro de um texto, tá certo? Vamos lá. Então, a falta de coerência é contradizer-se sem a intenção poética de fazer. A gente sabe que na poesia quase tudo pode. Quando a gente tem a intenção de fazer, de provocar o nosso leitor a um outro lugar, a uma outra imagem, a um outro sentimento.
Mas, no nosso dia a dia, na nossa linguagem falada, assim, coloquial, numa conversa informal, quando a gente não consegue essa coerência, gera muito ruído de comunicação. E você pode aí parecer uma pessoa confusa, tá certo? Sem querer. Mas eu trouxe aqui um exemplo de uma confusão que ela é premeditada, que é um texto chamado Despedida, de Cecília Meirelles. Eu trouxe só um trechinho para a gente ler e ver como é que ocorre essa confusão aí. Será que faltou coerência? O que será que ela quis dizer quando ela coloca essas ideias contraditórias? Então, o eu lírico de Cecília fala assim: que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. Então, quando a gente observa o poema de Cecília, a gente percebe que primeiro ela tem aí, ela fala sobre coisas que são completamente opostas, né? O que procuras tudo, o que desejas nada. Então, como é que eu vou procurar tudo se eu não desejo nada? São ideias completamente antagônicas, quer dizer, opostas. Mas a gente tem também o verso em que ela fala que ela não anda perdida, mas desencontrada. Contudo, essa frase gera estranheza aí no poema de Cecília justamente porque ela não faz sentido. Quem está desencontrada está, de certa forma, perdida, né? Não foi encontrada. Então, justamente a relação contraditória entre os termos que ela usa. Mas isso pode significar outras coisas. Ela pode estar querendo buscar algo novo, que ela não está perdida, ela só não sabe o que é. Então, ela almeja, o eu lírico almeja algo que nem ele mesmo sabe o que é, mas que ele talvez encontre, tá certo? Nesse caso, a contradição ou incoerência faz a poesia uma imagem nova, né? Contudo, os textos não poéticos, a contradição não é aconselhável, né? Já que a gente está falando de notícia e de reportagem, especialmente nesses dois gêneros literários, a gente não consegue aconselhar a incoerência textual, né? Porque senão vai dificultar muito a comunicação com o meu leitor, ele vai ficar perdido e aí você não consegue argumentar e não consegue se expressar da melhor maneira, tá certo? Contudo, na poesia, quase tudo é possível. Mesmo tendo muito cuidado quando for escrever o texto, essas incongruências ainda podem acontecer. Por isso é importante sempre fazer a revisão textual. Quando a gente escreve, a gente precisa reescrever, prestar atenção no que a gente está fazendo, para evitar tanto os erros ortográficos quanto os erros de incoerência, tá certo? A revisão, ela consiste em checar se o texto possui coerência, coesão, ou seja, saber se as ideias estão organizadas. Também conferir os elementos conectivos e gramaticais, checar as preposições, as conjunções, se os meus períodos estão organizados, se há regência, se há concordância verbal. E essa parte eu sei que vocês gostam menos, mas é também tentar organizar o raciocínio, o pensamento. Mas por que evitar a incoerência? É importante na vida, Viviane. Agora vem o meu momento coach. Além de português, além do texto propriamente dito que vocês produzem, é importante também evitar a incoerência argumentativa. Isso para conseguir qualquer coisa, para conseguir convencer alguém a fazer o que você quer, para conseguir vender o seu peixe na entrevista de emprego. É importante que você evite contradizer-se, tá certo? Por quê? Porque contradizer-se pode gerar alguns sentimentos ruins e gerar algumas frustrações. Então, podem gerar frustrações, mal entendido, né? Você pode aí não entender-se com o seu interlocutor, gerar situações de conflito, atrito, briga e cria hábitos confiáveis, né? Então, ser coerente evita que você seja uma pessoa que não faz sentido para as outras ou que você não seja confiável, tá certo? Então, ela afeta a nossa vida diariamente. Por exemplo, vamos a um exemplo prático de uma pessoa que é incoerente. Se você tem uma plantinha lá na aula de biologia e você já aprendeu como cultivar essa planta, como fazê-la nascer, mas você quer que ela viva durante muito tempo. Contudo, você não coloca água nessa sua plantinha sabendo que ela precisa disso para viver. Então, ela morrerá. Então, o seu ato de não aguar a planta é completamente incoerente com o seu desejo de que ela viva durante muito tempo, tá certo? Então, esse é o nosso exemplo prático de como a incoerência dificulta a nossa vida. Então, privar a planta, né,
do que a mantém viva é uma incoerência, visto que seu desejo é mantê-la viva, mas não aguando, você, consequentemente, a mata. Então, a gente percebe que argumentar não é apenas explicar os motivos. Seja quando for escrever um texto ou para qualquer coisa que você tem que fazer na vida. Argumentar é organizar as suas ideias, defender o seu ponto de vista, tá certo? E agora é a vez de vocês. Agora que a gente já fez esse caminho todo, vocês já sabem produzir a reportagem, produzir a notícia, já sabem como argumentar de forma coerente e fazer a revisão do texto para checar. É a vez de vocês de produzirem, tá certo? Então, pesquisem uma matéria de jornal que tem um gráfico. A gente viu aqui como analisar um gráfico. E tente fazer a interpretação desse gráfico, né? O que ele quer dizer, quais são os dados que ele oferece para você, qual é a organização desses dados. Eles são organizados em cores, em tabelas de pizza, como é? Faça essa análise, manda para mim através do chat ou através do nosso canal no YouTube que eu vou lá checar tudo que vocês estão produzindo, tá certo? A minha aula acaba por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem voltar no conteúdo que fica disponível no app e no canal no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.